Muito bom dia, irmãos. Na graça e paz do Senhor Jesus. Por favor, tomem suas Bíblias. Vamos para mais uma aula da Escola Bíblica. Salmo de número 88. Dando sequência, né? No domingo passado falamos sobre a Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial. Salmo 87, né? Hoje vamos para um salmo considerado como o salmo mais triste da Bíblia. É verdade. Que coisa, não? O Salmo 88 é um salmo até evitado por alguns pregadores, estudiosos, professores, porque ele exprime o grande sofrimento de um homem sábio, chamado Emã. Então vamos ler o Salmo 88, vou ler aqui, os irmãos por favor acompanhem para que a gente ganhe um pouquinho de tempo. Salmo 88. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de suas mãos, de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os teus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição e dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levantando as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos ou aos finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. Antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado, porque sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Meu Deus. Eu estava lendo um comentarista e ele disse assim: se você não estiver bem emocionalmente, é melhor não ler o Salmo 88. Porque realmente o Salmo 88 ele foi composto dentro de um contexto do mais total e absoluto sofrimento, né? Desse moço, desse Emã, dos filhos de Coré. Esse Emã é da linhagem levítica, né, de Coré. E nesse salmo a gente não encontra, parece que nem um raio de esperança, não é? Tudo é cova, é túmulo, as ondas que passaram sobre mim. Sou aflito desde a minha mocidade, ele fala. Quer dizer, era algo também já duradouro, não era um fato novo, né? Não é uma coisa circunstancial. Parece que já vinha na vida dele essa aflição de muito tempo. E então é bastante difícil num primeiro momento. Eu confesso para os irmãos que eu já tinha lido, como naquelas leituras que a gente faz de capa a capa, né? Até mais de uma vez. E não chamou atenção? Não, porque quando a gente lê daquela maneira, a gente lê de uma forma continuada e você não se atém detalhadamente como quando vai estudar, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Aí você presta uma atenção e você vê o peso
a profundidade desse salmo. Eu falei, Senhor, a coisa aqui é difícil. Mas quem que era esse Emã? Só para a gente entender um pouquinho. O Emã, ele é tido pela maioria dos estudiosos, porque esse nome Emã é citado 16 vezes no Antigo Testamento. E não fala sempre da mesma pessoa. Assim como não tem um só João, um só Antônio, um só Luiz e um só Marco, também não tinha um só Emã, né? Tem muitos nomes na Bíblia que às vezes até causam uma certa confusão, como Judas, por exemplo, né? Nós temos o Judas que se suicidou e o Judas que escreveu a epístola. Não é? O próprio nome Jesus era muito comum também. E outros tantos, como José, né, dos quais muitos nossos nomes descendem também. Mas Emã também tinha mais de um. Esse aqui era filho de um homem chamado Zerá. Não é o Emã a que se refere lá o profeta Samuel, que fala no primeiro livro das Crônicas, que era um outro Emã. Lá é um outro Emã. Né? Então esse aqui era contemporâneo, viveu na mesma época, no mesmo período do rei Salomão, e era tido como um sábio, um homem altamente esclarecido. Ele e seu irmão, porque tem o Emã e tem o Etã. O Etã é o próximo. Que o próximo salmo fala do Etã, né? Então tinha Emã e Etã, era essa dupla aí. E ambos eram contemporâneos de Salomão, serviam no Palácio Real, e eram homens ilustres, homens muito inteligentes, homens sábios, que aconselhavam o rei. Olha só, era esse o homem que estava passando por esse quadro aqui. Então, a gente lê, e é um salmo que chega a ser sombrio, né? Parece que esse moço está numa cova, num buraco, e ele não consegue sair dali. É o que ele diz, e eu estou aqui desde a minha mocidade, já tem muito tempo que eu estou nessa situação. O que será que ele tinha? Porque a patologia de Emã, ou a doença, se a gente quiser assim chamar, não está descrita aqui no Salmo, né? Não. Então, eu fui procurar estudar e procurar entender isso, e eu percebi que alguns dizem que o problema dele era lepra. Nós sabemos que, no contexto bíblico, a lepra tinha uma conotação um tanto quanto diferente dessa que nós conhecemos hoje. A gente conhece a lepra hoje por hanseníase, né? Isso. Mas a lepra descrita na Bíblia, ela tinha um estigma. Agora a gente fala, a lepra é uma doença, então a pessoa pode ir lá, a Unicamp mesmo tem um centro de tratamento para hanseníase. Então vai lá, toma uma série de remédios e a pessoa pode ficar absolutamente curada. Mas nos tempos bíblicos, não só não havia medicamento, como a pessoa também ficava estigmatizada como uma pessoa impura. Sim. Não é? Então ela era segregada da sociedade, tinha que morar para fora da cidade, aquela coisa toda. No Novo Testamento a gente vê muito essa narrativa, né, quando o Senhor Jesus encontra com aqueles leprosos, os 10 leprosos. Mas a maioria, a grande maioria dos estudiosos da Bíblia não atribuem a doença de Emã a uma doença do físico, da alma, das emoções. Se fosse do físico, talvez ele nem poderia ser também o levita. É verdade. Esse é um dos argumentos. Porque mesmo durante a narrativa de sua doença, desse seu sofrimento, ele ainda era um serviçal dentro do palácio do rei Salomão. Então, as coisas não batem muito. Mas que, de fato, ele sofria, porque a narrativa dele aqui, ela dá conta do tamanho desse sofrimento, né? Ele fala coisas aqui, que ele está como um morto, que Deus se apartou dele. Veja que essa é uma característica de quando a pessoa está mesmo extremamente deprimida, não é? Ela acha que todo mundo abandonou. Às vezes a gente continua amando aquela pessoa e a pessoa diz, não, mas ninguém gosta de mim, ninguém dá atenção para mim, não é? Eu ouço e começa isso muito. A gente ouve isso,
né? A gente convive Vez por com outra eu também acho isso. ele. Vez por outra, né? Vez por outra. Mas depois eu me conformo. Isso. Mas, de outro jeito? O caso do Emã aqui é um caso grave. Então, eu sempre procuro, irmãos, trazer a circunstância aqui, a narrativa da palavra de Deus para os nossos dias hoje, para que isso tenha uma aplicação, né? Então, nós não vamos especular sobre qual seria exatamente a doença de Emã, porque eu não gosto de fazer isso. Se não está escrito aqui o que é, não vamos ficar, né? Uns acham que é uma coisa, outros acham que é outra, mas uma coisa nós temos certeza, o sofrimento era grande. Né? Ele estava numa cova, como que numa cova, escuro, um lugar apertado, sem amigos, se sentindo abandonado por Deus e sem nenhuma perspectiva. Isso que é o pior, ele não tinha perspectiva alguma. Né? Ele diz, eu só estou esperando pela morte. Olha a situação. Eu até procurei, como eu sempre faço, uso três versões da Bíblia para poder comparar, e eu achei muito boa a tradução. Essa aqui é Casiodoro de Reina, século XVI, né? Tida para a versão latina como a mais próxima do hebraico. Muito boa. E ela é ainda mais... mais sombria, mais tenebrosa do que a versão Almeida. Mas, enfim, eu fiquei pensando, nós, como crentes no Senhor Jesus, nós estamos isentos desse tipo de sofrimento? O que os irmãos acham? Eu gostaria da opinião de vocês, que vocês interagissem comigo, se puder falar mais alto um pouquinho, para que os irmãos que estão lá do outro lado nos assistindo também possam ouvir. Eu posso falar de mim mesmo. Por favor. Porque desde que meu filho saiu de casa, foi morar lá, né, com a sua companheira, eu me sinto assim, como se fosse uma coisa de alma mesmo, angustiada. Eu estou conversando aqui, mas quando eu fico sozinha, aí vem aquele desespero, não é desespero, vem aquela angústia que dói, e para que não me faça mal nenhum no meu físico, né? Aí eu começo a orar ao Senhor para afastar de mim. Mas eu acho que tudo tem um tempo. Muito bom. Mas eu me sinto assim, bastante agoniada de alma, porque física não é, presença de Deus, não, a falta da presença de Deus não é um sentimento que a gente tem que eu não sei explicar. Tudo bem, muito bem. Então, se eu entendi certo, a irmã está afirmando que o fato de ser crente, de andar nos caminhos do Senhor, não é isenta de sofrer. Não. Ok. Mas alguém concorda com isso? Ou tem um outro ponto de vista? Absoluto. Que a irmã disse, porque hoje, por exemplo, nesse período que ainda vivendo, muitas famílias têm perdido pessoas. Verdade. Falei do pai do meu genro, futuro genro. Teve momentos que eu passei com aquela família, já no dia do falecimento dele, estava tudo destruída a família. Ao ponto, talvez sem ter uma firmeza no Senhor, um compromisso, sabe? A gente está aqui, no nosso particular, a gente tem relação íntima com Deus. Tem muitas pessoas que não têm. Verdade. Então eu vi uma situação daquela família que eu nunca vi em toda a minha vida. Eu já passei por isso em situações pontuais. Entendi. Que o irmão está falando. Mas hoje a gente vê famílias, por exemplo, que a pessoa quando recebe a notícia do pai que faleceu, ela chega a convulsionar. É o desespero extremo. Mas nós temos o Senhor para clamar. Verdade. Obrigado. Mas não deixa de sentir aquela dor. Sim, é verdade. Aquela verdade. angústia. Isso. Obrigado pela contribuição. Mais alguém? Ok. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá aos
aos Romanos, né, a mais teológica das cartas de Paulo, ele diz assim: ora, se somos filhos, nós somos também herdeiros. Está falando da salvação na pessoa do Senhor Jesus. E se nós somos herdeiros, nós somos também co-herdeiros juntamente com o Senhor Jesus Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, veja que ele faz uma afirmativa. Ele diz: olha, com Ele nós vamos, assim como Ele sofreu, nós também. Então, os irmãos concordam comigo que o fato de nós sermos cristãos, crentes, de nós convivermos aqui, termos comunhão uns com os outros e com o Pai, não nos isenta do sofrimento, não é? Mesmo que seja um sofrimento circunstancial, mas ele existe e ele marca, e ele dói, como muito bem explicou a nossa irmã e também complementou lá o nosso querido irmão. E também os irmãos concordam comigo que parece que tem momentos em que nós clamamos e Deus não faz nada? Ou não, ou só acontece comigo isso? Também. É que tem o tempo, né? De Deus, para tudo tem seu então, tempo. eu comecei a refletir sobre essas situações e sobre aquilo que Emã estava passando. Porque esse moço é aquele tipo que a gente diria, tem tudo para dar certo. Ele era sábio, ele era temente a Deus, ele aconselhava o rei com bons conselhos. A gente poderia voltar lá no livro das crônicas para ver isso, mas o tempo não permite. E agora está dizendo que está passando por essa situação. É daí que os estudiosos dizem: olha, certamente era uma doença da alma. Né? Eles acham por conta disso. Mas quais os fatores na nossa vida cotidiana hoje aqui que contribuem para o sofrimento da alma? Então, eu tentei elencar aqui alguns, né? Não sou dono da razão, não, só pelo fato de ser professor nessa classe, me sinto um privilegiado, um privilégio que Deus me deu, né? Mas é para poder, muitas vezes o papel do professor é provocar o aluno. Sim. Não é? É provocar para que o aluno se manifeste, ele bote para fora, ele diga o seu ponto de vista também. Mas então eu coloquei aqui alguns. Os sociólogos hoje dizem que nós vivemos numa sociedade distópica. Eu vou explicar o que é isso. Vocês sabem o que é utopia, né? Utopia. Quando a gente fala assim, isso aí é uma utopia. O que nós estamos falando? Parece que é uma coisa inalcançável. Fora da realidade, né? Fora da realidade. Então, você falar assim, olha, por mais que a gente tenha fé e deseje, a igreja, aqui, essa igreja Ebenezer, a partir do mês que vem, vai multiplicar por 5 vezes a sua membresia. Alguém vai dizer, não, isso é uma utopia, as coisas não funcionam desse jeito, não é? E se saltar, tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Nós não vamos vender feijão milagroso. Mas estamos vendendo. Porque é uma igreja séria. É uma igreja séria, que tem compromisso com a palavra de Deus. Não vai enganar ninguém. Se alguém adentrar aqui e depois descer aquele tanque batismal, vai consciente. Ele vai consciente do que ele está fazendo. Mas isso é uma utopia. O camarada ganha R$1.000 por mês e ele diz assim, mas, olha, eu tenho certeza que a partir do mês que vem eu vou ganhar 10 mil. O outro vai falar, isso é uma utopia. Isso é algo inalcançável, isso é algo assim fora da realidade. Não estou dizendo que seja impossível, mas é fora da realidade. Levando em conta todos os prós e os contras, você vai dizer isso é fora de questão. Então isso é utopia. Agora, distopia é quando nós temos uma visão negativa do mundo, do contexto onde nós vivemos. Então os sociólogos dizem, olha, hoje o mundo é distópico. O que quer dizer isso? Tudo é muito negativo e tem muita coisa negativa. O irmão ali estava falando da questão da doença que aflige as famílias, não é? E deixam as pessoas desesperadas. Um pouquinho antes da aula estávamos falando disso. Surgiu essa pandemia, mas não é só isso.
Nós vemos o tempo todo crises mundiais, países se armando. Ontem mesmo eu vi num documentário que a China está fazendo numa área do deserto lá, uma preparação imensa para silos. Silos são aqueles que eles têm para cima da terra e tem para baixo também, para colocar mísseis intercontinentais, né, que vão poder, para se defender, para atingir o outro continente, não é nem o vizinho dele. Então, o tempo, quando acalma um pouquinho ali, o negócio pega fogo lá entre palestinos e israelenses. Quando acalma lá, o negócio é lá no Irã, não é? E vai, ou então aqui na Venezuela, e assim por diante, é o tempo todo. Aí você olha para a sociedade nossa, para o dia a dia aqui, as drogas, o tráfico, irmãos, está fora de controle. A gente vê isso cada dia mais. Agora as apreensões não são mais de quilo, é de tonelada. Não é verdade? A criminalidade, né? Ninguém tem sossego mais para nada. Ontem eu estava conversando com um cunhado meu, ele tirou uma semana de descanso porque estava sobrecarregado e tal, e foi para a praia com a esposa, com minha irmã. Uma praia boa, no Nordeste e tal. Aí disse que ele estava caminhando assim, um camarada veio de encontro com ele, enquadrou ele e falou assim: me dá aliança. Na praia, um lugar tido como de turismo de bom nível. E aí ele falou: puxa, eu fiquei angustiado, porque não é pela perda material, mas a gente se sente tão afrontado, ao ponto que você não pode andar mais, não pode... Vocês estão entendendo? Então, esse contexto é um contexto distópico, que empurra a gente para sentir essas dores. Que isso, hein? Olha só. Você viu só? É o um professor. É privilégio, né? É um privilégio. Faltou o professor aqui. Pastor sofre, mas de vez em quando tem um mimozinho olha também, né? Só. Ele recebeu, para os irmãos que não estão vendo aqui, é que trouxeram uma xicrinha de café. Nossa, aí, ó. A nossa querida irmã aqui. Mas, irmãos, então essa crise muitas vezes chega repentinamente e ela estabelece assim um sofrimento. E no próprio dia a dia, se nós ficarmos muito conectados, muito ligados com notícias, sendo bombardeados dia e noite por esses informes, nós tendemos a ficar depressivos, a ficar doentes até. São 3 palavras que a gente não pode ouvir mais: CPI, STF e coronavírus. Tem essas coisas realmente. Vacina. Mas ainda se fosse só isso, né, irmão? Mas você veja que todo o contexto é adverso. Então, a gente acaba vive como que diz popularmente, roendo as unhas. Nossa. Né? O tempo todo nós pensamos no futuro, o que vamos comer, o que vamos vestir, né? Onde nós vamos morar, como é que vai ser a aposentadoria, como é que vai ser a situação dos filhos, como é que anda a saúde, e assim vai. Isso tudo vai aplicando sobre nós um fardo, um peso muito grande que cria dores na alma. Eu não sei se era exatamente esse o caso de Emã. Ninguém sabe, para dizer a verdade. Temos de ser honestos. Mas irmão, pedi ele para trazer um café para sofrendo, você. e não era pouco. Pode tomar um cafezinho durante a aula. Eu ganhei um cafezinho também. Viu? Olha lá. Vocês tá estão aí do outro lado. Olha lá. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Mas nós precisamos, eu vou tomar um golinho aqui, nós precisamos saber algumas coisas que também nos trazem conforto hoje para a alma, como cristãos. Como a irmã disse ali, quando vem aquele sentimento, ela dobra o joelho e ora, porque ela sabe uma coisa, que ela não está isenta de sofrimento, mas perto está o Senhor. Amém. Perto Amém. está o Senhor, não é verdade? Então, algumas coisas que nós precisamos saber é que Deus nos conhece. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece os nossos limites. Ele é o nosso Pai. Ele sabe da nossa necessidade. O Senhor Jesus disse, olha, se você pedir pão, Ele não vai te dar uma pedra. E se pedir um ovo, Ele não vai dar uma serpente. Não é isso? Por quê? Ele quis dizer, olha, Ele sabe do que vocês precisam.
Então, no Senhor, nós existimos. Nós existimos em Deus. Ele é a nossa fonte. Não é verdade? Ele foi quem nos criou, Ele que nos protege, Ele que nos livra, Ele que nos dá força no dia a dia. Então nós precisamos entender isso, porque Paulo, novamente, ele escreve lá em Crônicas, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele fala assim, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em quem? Em Deus. Para nos livrar do quê? De fortalezas e anular sofismas. Ou seja, essas circunstancialidades da vida. Porque se os nossos olhos estiverem focados única e exclusivamente nas narrativas de documentários, de informes jornalísticos, irmãos, nós vamos morrer num sufocamento de alma, como estava o nosso querido irmão Emã aqui. Então, Paulo está dizendo, olha, se a nossa alma estiver guardada em Cristo, não é? Todo pensamento será levado cativo à obediência desse nome. E a paz de Cristo, olha só, que excede a todo entendimento, guardará. Amém. Guardará quem? Os vossos corações. Quando ele fala guardará os vossos corações, ele está falando do quê? Da alma, dos sentimentos, das emoções. Estão compreendendo? Como que o ambiente externo é distópico, como eu disse, que nos empurra para uma cova, para uma depressão, para um sofrimento de alma, mas Deus do outro lado está dizendo, olha, eu é que cuido de você. Graças a Deus. Você é meu. Eu te comprei, você é meu. Então agora, as armas que você vai usar, elas são outras, elas não são as armas do mundo, elas não são as armas da carne, não são as armas com as quais você está acostumado a conviver. Elas são poderosas em Deus para guardar a paz da nossa alma na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, é importante nós sabermos disso. É importante também a gente saber que Deus já se agradou em nos dar o seu reino. Irmãos, às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente se apega tanto a uma coisa material, a uma circunstância aqui desse mundo, dessa vida, e esquecemos que nós já conquistamos o que há de maior, de mais excelente, de mais desejável. E se Deus já nos deu o melhor, não nos daria as coisas mais básicas, então? Se Ele já nos deu o seu reino, não nos daria as coisas do dia a dia que nós tanto necessitamos? Não é? E Paulo fala, aquele que não poupou o seu próprio filho, né, porventura não nos dará graciosamente, juntamente com ele, todas as coisas? Está lá em Romanos capítulo 8. Verdade. Então é uma questão de visão. Outra coisa é que nós precisamos entender que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas necessidades. Verdade. Todas elas, viu? Físicas, materiais, espirituais, emocionais, todas elas. A ordem do Senhor Jesus é buscar o governo de Deus, não é isso que ele fala? Buscai em primeiro lugar. Buscai primeiro. O quê? O reino, o governo. Né? E todas as outras necessidades vos serão acrescentadas ou dadas por acréscimo. Então veja que o principal nós já temos. E às vezes não mencionamos isso. Vocês já repararam como que essa vida é tão terrível, é tão tenebrosa, que às vezes nós nos esquecemos disso. Que o reino nós já temos garantido, porque o Senhor Jesus já pagou esse preço. Então, tudo mais Deus nos dará, irmãos. Tudo mais, tudo que precisamos. Porque Deus, como diz um amigo meu,
ele faz hora extra em favor de seus filhos. Ó. E ele trabalha a favor daqueles que nele confiam. Que Deus maravilhoso. Amém. Isso, que trabalha a favor daqueles que nele... Tem um corinho que fala Sim. isso, não é? E ele faz mesmo. Nós precisamos também saber que às vezes a gente precisa mudar o sentido dos nossos investimentos. Eu não estou falando aqui só de dinheiro, não. Tá? Uhum. Mas o nosso problema não é a busca pelo prazer, porque as pessoas procuram pelo prazer, pela felicidade, não é? Pela alegria, não é verdade? O problema, isso não está errado. O problema é que às vezes a gente se contenta com um prazer muito raso, que dura isso aqui, ó. Dura quase nada. Fugaz. Ele escapa rapidinho. Né? Então, Deus deve ser o nosso maior prazer. Quando nós nos deleitamos em Deus, quando nós encontramos conforto ao falar com o nosso Pai, quando nós buscamos o reino em primeiro lugar, tudo mais é acrescentado. Deus supre as nossas necessidades em Cristo Jesus. Graças e a paz a Deus. de Cristo, que excede todo entendimento, inunda os nossos corações. Aleluia. De modo que esse mundo distópico, do qual eu falei, já deixa de nos influenciar. Nós já não somos mais movidos por tanta notícia negativa, por tantos fatos terríveis, porque agora os nossos olhos estão focados em Deus e nos seus planos. Irmãos, isso não é nenhum tipo de fanatismo religioso, não. Isso é o evangelho do Senhor Jesus. Irmão, pode falar, por favor. Você está falando da fonte, a fonte lembrei do louvor que fala que ele é a fonte inesgotável. Inesgotável. É verdade. Então, nós precisamos tomar cuidado para não fazer investimentos errados. Às vezes, ao longo da vida, nós investimos em coisas erradas, né? Então, se o nosso tesouro, o nosso coração, o nosso olhar estiver nos céus, então nós buscaremos o reino em primeiro lugar e viveremos livres para nos alegrarmos em Deus. Os irmãos querem ver, eu vou só contar uma pequena ilustração. Como que muitas vezes a gente olha para as circunstâncias e deixa com que aquela circunstância tome conta de nós, né? E o milagre de Deus não acontece porque nós nos deixamos levar por esse mundo distópico. Numa pequena cidade da Inglaterra chamada Colchester, tinha uma igrejinha. E nessa igreja tinha lá um pastor muito bom. E tinha também um irmão que ajudava lá na igreja, gente fina. E numa determinada noite, havia muita neve sobre essa cidade. Um frio abaixo de zero, neve. E esse irmão observou, concluiu que o pastor não poderia chegar para ministrar o culto aquela noite, porque ele morava longe, as estradas eram de terra, vinha-se a cavalo. Então, ele que morava perto, olhando da janela da sua casa, falou assim: eu vou lá na igreja. Eu não vou deixar que essa circunstância me impeça de ir à igreja e de adorar a Deus. Então ele, mesmo com toda aquela dificuldade, foi, tirou a neve da porta da igreja, abriu a porta da igreja e tinha só umas pouquíssimas pessoas lá. Porque o tempo era muito adverso, muito frio, né? E entre essas pessoas que estavam ali sentadas, tinha um adolescente, um garoto de 13 anos, chamado Charles Haddon Spurgeon. Não muitos anos depois, esse moço foi conhecido como o príncipe dos pregadores. Esse menino ouviu a palavra de Deus, que aquele homem iletrado, aquele homem que não tinha dom, que não tinha formação, mas ele foi para a igreja e ele viu que o pastor não ia poder chegar,
falou, mas nós vamos adorar a Deus. E ele abriu a Bíblia no profeta Isaías, no capítulo 45, e ele leu assim: olhai para mim e sede salvos. Aleluia. E aquele menino disse, eu quero. E na noite daquele domingo, aquele garoto aceitou o Senhor Jesus. 13 anos. É só um menino, é só um adolescente. Irmãos, anos depois, o pastor sabe disso porque nos seminários se estuda a vida dele, se estudam os sermões de Spurgeon, tem livros sobre isso. Alguns anos depois, esse moço, agora moço, né, ele fundou o chamado Tabernáculo Metropolitano de Londres para 12.000 pessoas. 12.000 pessoas. Foram 30 anos pregando de manhã e à noite com aquele tabernáculo superlotado. Sabe por quê? Porque um homem venceu a neve, foi lá, abriu a porta da igreja e leu o profeta Isaías. Irmãos, Deus não se esqueceu de nós. Aleluia. As circunstâncias podem ser muito difíceis e muito ruins, mas Ele está sempre ao nosso lado. Amém? Amém. Ele cuida de nós. Ele é um socorro bem presente no dia da aflição, como diz o próprio salmista também. O nosso redor tem muita crise. Todo dia nós estamos nos deparando com algum fato negativo, diferente. As circunstâncias são todas para baixo. Sim. Mas nós precisamos ter uma visão correta de nós mesmos. E isso inclui saber, em primeiro lugar, que o Senhor já nos deu o que tem de melhor, que Ele nos deu o seu reino. Aleluia. Ele diz que nós somos uma nação eleita, um povo separado, de exclusividade dEle. E dentro desse contexto, se nós nos alegrarmos nesse Deus que nós temos, na sua providência, naquilo que Ele já preparou para nós, Ele vai guardar os nossos corações na paz de Cristo. É verdade. Nós vamos atravessar esse Jordão. Vejam, quando Moisés morreu, né, se nós voltarmos um pouquinho na história, a coisa não parou. O Senhor não falou para o povo, agora Moisés morreu, o grande líder de vocês morreu, então, gente, agora vocês ficam tudo por aí mesmo, fica tudo aí no deserto. Ele falou, não, atravesse o Jordão. E ele não falou como. Nós precisamos confiar, avançar, atravessar o nosso Jordão, porque os fatos negativos estão aí. Estamos perdendo pessoas queridas, né? Estamos convivendo com perdas materiais, com perdas familiares, com perdas emocionais, perdas de toda a natureza, mas não estamos desamparados. É verdade. Aleluia. O melhor nós já temos. Graças o reino a Deus. já foi conquistado por um alto preço. E Deus vai nos dar condições para atravessar esse Jordão. O povo atravessou o Jordão. Quando ousou em Deus pisar naquelas águas, as águas se abriram. Né? Pois não, irmão, por favor. Quando o senhor fala de atravessar o Jordão, eu entendo que nós, aqui nessa vida, nós estamos atravessando o Jordão, porque no Jordão ele não tinha um seco, plano, tinha pedra no meio do mar. Do rio. Deus separou as águas, ela não tirou as pedras para o povo passar. Eu acredito que ali é como um rio. Aqui teve muitas cascas de água por causa da deterioração do meio ambiente, mas lá, que era um lugar de deserto, tinha pedra, tinha obstáculo, tinha coisa durante a travessia. Não foi fácil assim. Não foi. E a nossa vida não é fácil assim. É verdade, é verdade. Irmãos, não há vitória sem luta. Não é verdade? E Deus não prometeu em momento algum, na sua palavra, ausência de lágrimas. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Amém. E eu creio de verdade nisso.
Ao nosso redor existem crises, mas Deus nos chama hoje, irmãos, e nos faz promessas. Graças a Deus. As promessas de Deus continuam vivas, vivas. É tempo da gente levantar, é tempo da gente obedecer, e é tempo de nós experimentarmos os milagres de Deus na nossa vida. Não só vivemos de milagres dos outros, porque Deus tem milagre para mim e para você. Graças a Deus. Para todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ele tem, Ele é vivo e Ele Verdade. vive para nós, Ele vive em nós e nós vivemos nele e nele nós somos mais que vencedores. Aleluia. Amém? Glória a Então, Deus. a crise e o sofrimento de Emã era grande. Não sabemos exatamente o que era. Assim como nós também sofremos muito hoje e às vezes não temos explicação. Mas nós sabemos uma coisa, temos um Deus que é por nós. É verdade. Pois não, meu filho? Como na minha família tem muita gente assim que está afastada ainda, muitos não se achegaram a Deus, toda vez que eu falo da palavra do Senhor para eles, eu falo assim: a fé e a esperança caminham junto. Então você tem que ter a fé fortalecida, mas a esperança também de dias, né? Se não for melhores, mas que você possa caminhar. É isso Amém. que eu prego com meus netos. Amém. Irmãos, a minha oração hoje, nós vamos orar agora, é que Deus nos dê entendimento na mente e fogo no coração. Amém. Em nome de Jesus. Né? Nós não vamos ser presas desse mundo distópico. Nós vamos ser servos sempre do Deus Altíssimo. Amém. E as suas promessas não falharão. Amém. Deus não brinca com aquilo que Ele prometeu. Ninguém deve brincar com Deus, porque Deus também não brinca conosco. Ele é sério naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele falou. E em Jesus Ele vai guardar a paz dos nossos corações. Mesmo que o entorno seja catastrófico, Ele guarda o nosso coração em paz. Alguém já perguntou para você, como é que você está tão tranquilo no meio dessa circunstância toda? Não é? Já não aconteceu com você? Sim. Já aconteceu comigo. No meio de uma circunstância complicada, a pessoa diz, mas como é que você está de boa assim? É porque Deus tem guardado a paz no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós precisamos crer. Dar esse passo de fé. Pisar na beiradinha desse Jordão. Dobrar o joelho quando a aflição vem. Porque perto está o Senhor. Amém. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Amado Deus e Pai, obrigado por esse tempo tão gostoso aqui com os irmãos. Obrigado pela presença de cada amado aqui nessa manhã. Obrigado porque nesse dia o Senhor nos deu essa palavra de esperança. Graças a Deus. Nós olhamos o sofrimento desse teu servo no passado, mas nós podemos ver um contraste, porque nós temos como clamar, assim como ele disse lá no começo do Salmo, que ele clamava ao Senhor de dia e de noite. E nós também temos para onde correr no momento da nossa dor, no momento da nossa aflição. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor guarde as nossas mentes, guarde as nossas emoções, guarde os nossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor, para que nós tenhamos paz. E lhe tributemos todo louvor, toda adoração merecida, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe cada irmão que aqui está, abençoe aqueles que estão em casa nos acompanhando pelas redes sociais, em nome de Jesus. Dá-nos um domingo rico em Cristo nosso Senhor. Dá-nos esperança, dá-nos convicção, dá-nos ousadia de falar do Teu Evangelho, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Recupera, restaura a nossa alegria nesse dia, Senhor, em nome de Jesus. Eu suplico isso, Senhor, porque o Senhor disse que tudo aquilo que nós pedíssemos em nome do Senhor Jesus, o Senhor faria, o Senhor ligaria nos céus. Por favor, faça isso, Senhor, hoje na vida dos irmãos que estão tristes, que estão acamados, que estão sofrendo, que estão, Senhor, com um pesar no seu coração. Ó, Senhor, infunde paz, alegria, contentamento, força, energia, vigor, em nome de Jesus, o nosso Senhor.
agradecemos e louvamos. Amém. 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 Deus abençoe. Graças a